Desregularam a imigração durante quase uma década e agora ainda querem mais facilitações? À procura de um consenso com o governo, o PS quer prazos mais curtos para que seja obtida a nacionalidade. Calorosas saudações, e pelo Partido Socialista entrar em Portugal era quase tão fácil como meter like neste vídeo. Portanto, aproveitem e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais e relembre o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto. Só um pormenor, é que quase 40%, 50% à volta disso das pessoas que vê aqui o meu segundo canal ainda não é subscrita. Portanto, subscrevam e... enfim, subscrevam. Não há nada a seguir ao i. Vamos mas é para o vídeo, até porque o PS pediu maior agilidade nas propostas de alteração legislativa do governo, nomeadamente na aquisição da nacionalidade. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. O PS quer prazos mais curtos para a residência em Portugal e a naturalização. Defende também um benefício para os cidadãos de países de língua portuguesa. Os socialistas apresentaram propostas para a revisão da lei da nacionalidade. Acreditam num acordo com o PSD. À procura de um consenso com o governo, o PS quer prazos mais curtos para que seja obtida a nacionalidade e um regime que faça uma distinção para os cidadãos dos países de língua portuguesa. A proposta socialista prevê 5 anos de residência em Portugal para a naturalização dos cidadãos da CPLP e da União Europeia. O governo quer que sejam precisos 7. O Partido Socialista, tal como aconteceu na Lei de Estrangeiros, apresenta um conjunto de alterações para repor, pelo menos, algum equilíbrio e para que esse equilíbrio permita que o acesso à nacionalidade portuguesa tenha não só um conjunto de condições, naturalmente, mas que não produza também, ao mesmo tempo, um conjunto de injustiças. Aqui várias coisas. Para começar, eu não creio que falamos de injustiça. Eu acho genuinamente que 5 anos, que é o regime que estava, para adquirir a nacionalidade portuguesa, é muito pouco. É muito pouco, lamento imenso, mas é mesmo muito pouco. Aliás, a mim não me chocaria nada o regime que o governo agora propõe. Curiosamente, numa matéria, a proposta apresentada pelo PSD até era mais musculada do que o Chega. Numa matéria, já lá vou dizer qual é que é, mas a proposta era naturalização para 7 anos para cidadãos da CPLP e do resto do mundo seria 10 anos ou mais, não é? Ou no caso, mínimo 10 anos de residência em Portugal. Embora eu pessoalmente nem me chocaria que fosse 10 anos para cidadãos da CPLP e 12 ou 15 para o resto do mundo, também não me chocaria, até porque há países democráticos que têm leis muito mais rígidas, mas quando eu digo muito mais, podem pesquisar vários exemplos até dentro da Europa e dentro dos países ocidentais, regras muitíssimo mais rígidas do que aquilo que é aplicado em Portugal na aquisição da nacionalidade. Curiosamente, nesta parte do número de anos de residência necessários para adquirir a nacionalidade portuguesa, o governo até ultrapassou o Chega à direita num ponto importante. Noutras matérias não, mas aqui é curioso, ultrapassou no número de anos que era necessário para cidadãos da CPLP adquirirem a nacionalidade. O governo inicialmente, ou melhor, o governo apresentou 7 anos necessários e o Chega, se eu não estou em erro, tinha apresentado 6, que é uma curiosidade, não é? Portanto, normalmente o Chega vai sempre um bocado mais longe que o Governo nestas matérias das questões migratórias. Aqui, por acaso, é um pormenor que acaba por ser a exceção a essa regra na questão da imigração proveniente da CPLP. Politicamente falando, mais concretamente relativamente ao PS, parece que o PS não aprende. Ou seja, claramente é preciso propostas mais rígidas do ponto de vista do controle migratório, que respeitem as pessoas, obviamente, e a sua dignidade humana, mas é preciso enrijecer um bocado aquilo que é o controle fronteiriço e da atribuição da nacionalidade, até porque várias reportagens, até nos próprios meios de comunicação tradicionais, elencaram casos de pessoas que não falavam português e tinham um cartão de cidadão, tinham cartões de cidadão que depois nem sequer justificavam onde é que tinham arranjado o cartão de cidadão, ou seja, situações que no mínimo eram estranhas. E nas próprias reportagens, algumas delas eu até reagi aqui, também não havia grande aprofundamento, mas também não havia explicação por parte das pessoas que tinham a nacionalidade e também não falavam português. Portanto, enfim, claramente alguma coisa tinha que ser feita e este novo approach, esta nova abordagem da Lei de Estrangeiros é um passo para isso. E o PS não me parece que, enfim, vai ganhar muito com este tipo de abordagem, mas, enfim. São temas que devem ser tratados com esse sentido, com o sentido de Estado, e que têm impacto naturalmente nas relações bilaterais que o país tem, não só no quadro da União Europeia, mas em particular da CPLP.
para os cidadãos dos outros países. O governo quer 10 anos de residência em Portugal. O PS fixa-se nos 7 para ser obtida a naturalização. Sobre a possibilidade da perda da nacionalidade por se praticarem crimes, o PS volta a alertar para o risco de ser uma proposta inconstitucional. Enfim, independentemente da constitucionalidade ou não, eu vou só abordar isto de uma matéria que me parece ética e moralmente lógica, que é, nós em Portugal já temos portugueses que são bandidos, não é? Que roubam pessoas, que agridem pessoas, etc. Enfim, que roubam a malta, o que quiserem, não é? Pessoas que cometem crimes. Não precisamos de mais, não é? Porque para isso já basta aos portugueses que já cá estão. A nacionalidade portuguesa deve ser entregue a alguém que efetivamente merece ter a nacionalidade portuguesa, porque se integrou bem, vive cá, teve filhos cá, falam fluentemente, quer o pai, a mãe, os filhos se eventualmente tiverem, ou seja, integraram-se bem civilizacionalmente. Para essas pessoas, claramente, a nacionalidade portuguesa, dentro deste regime legal do governo. Não me parece que a nacionalidade portuguesa deva ser entregue a pessoas que não são esse exemplo de sociedade. E esse exemplo moral aqui nem se aplica bem à questão do ser nacional ou não, aplica só uma questão geral, não é? As pessoas não devem cometer crimes de um ponto de vista geral, mas no caso dos estrangeiros, como não têm a nacionalidade portuguesa num prisma inicial quando cá entram, não devem ser retribuídos com a nacionalidade se não tiverem comportamentos que dignifiquem a nacionalidade portuguesa. Parece-me algo simples, direto. E muito honestamente, se não é constitucional, olhem, devia passar a ser. Porque para mim não faz sentido que uma pessoa, vamos imaginar, vem para cá, rouba, agride pessoas, mata pessoas em casos mais graves, e depois tem direito à nacionalidade portuguesa. Ou seja, para mim não faz sentido. Se um português for para o estrangeiro e cometer crimes, assaltar lojas, bater em pessoas, agredir, matar, seja o que for, eu não acho que essa pessoa deva ter o direito a adquirir a nacionalidade do país para onde foi, independentemente de ser português. Portanto, essa pessoa deve ser expulsa desse país para onde foi, não é? Portanto, não deve estar no país para onde foi, que o acolheu e estava a cometer crimes, no caso esse português. A mesma coisa aqui, não é? Portanto, se vem aqui alguém que não é português, enfim, e comete crimes, essa pessoa deverá ser presa e depois reencaminhada para o seu país de origem. Parece-me uma coisa óbvia. Não sei qual é a complicação à volta disto, e eu diria mesmo que 90% da sociedade portuguesa concorda com isto. Não é por acaso que o PSD e o Chega agregadamente tiveram quase... têm 60% do Parlamento. Não é por acaso. Juntando a Iniciativa Liberal e o CDS, que também acredito que concordem com isto, vamos aos 70%. Por isso é que a direita, em termos de coligação, vamos dizer assim, nunca foi tão grande como é agora na representação parlamentar. Estamos a partir de um regime em que não há nenhuma consequência desta natureza, portanto estamos a partir do zero para uma lista bastante extensa de ilícitos que, durante os 10 anos após a aquisição da nacionalidade, podem levar à perda da nacionalidade. É também uma solução que é pouco equilibrada da nossa perspectiva. O PS garante que está disponível para chegar a uma solução com os partidos do governo e espera que estas propostas sejam votadas no Parlamento na próxima semana. É assim, também, eu não sei, o Pedro Delgado Alves aqui fala da questão dos crimes, eu creio que ele está a falar de todo o tipo de crimes. Bem, também, assim, ser apanhado a conduzir com os copos é um bocado diferente do que esfaquear alguém, não é? Portanto, acho que há essa diferenciação. Acho que aqui se diz mais a crimes violentos, creio eu, teria que ver a legislação completa. Mas os exemplos que eu dei foi mais crimes de roubos, assaltos, agressões, assassinatos, seja coisas mais graves. Portanto, porque há um determinado ponto em que se passar 1.2, não é? É crime. Enfim, ou se não pagarem o IRS, não é? Por exemplo. Mas eu acho que são coisas que têm graus de condenação diferentes, não é? Mas quando as pessoas falam nisto tem a ver mais com os crimes graves. Mas enfim, isso depois seria uma questão de pormenor, não é uma questão de raiz. Digam-me... o que é que acham sobre isto? Se a posição do PS é correta na vossa ótica, se não é, se concordam, se acham que isto beneficia o PS, se não, se beneficia o Governo, se beneficia o Chega e a restante direita, comentem em baixo, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.